Bem, o Reino Unido está nos rotulando como inimigo do Estado. O que é engraçado porque o Reino Unido está oficialmente em guerra com a Rússia. Então, como você pode ser inimigo do Estado? Aiden, bem-vindo de volta, vivo e são, graças a Deus. Bom estar de volta, Stais. Foi bom te ver na minha casa, sim, ele estava lá e tomamos algumas cervejas no domingo de Páscoa. Queria ter ficado mais, mas infelizmente tive que ir. Mas na próxima, prometo, vamos continuar até de madrugada. Até altas horas da madrugada. Sim, vamos. Ainda tem um bocado de cerveja. European Union trago bastante Guinness e whisky. Pode ficar tranquilo quanto isso. European Union man carrego do whisky. Tenho tanto whisky, nem é engraçado. European Union não bebo tanto assim. Gosto de um bom whisky, mas não bebo muito. Recebo muitas garrafas de presente. Então European Union tenho tipo... É uma pequena montanha que às vezes diminui um pouco, mas que se renova muito mais. Então tenho um grande estoque. Isso não é um problema. Vamos ter de resolver isso, Stas. Sim, sim, com certeza, com certeza. Então o Aiden está vivo e bem. Ele está se mexendo. Não, isto não é inteligência artificial. Isto não foi gerado automaticamente. Embora tenho certeza que os haters vão dizer isso em seguida. Aiden, vamos discutir. Primeiro, como você foi preparado. Porque você, se bem me lembro, estava numa unidade de engenheiros e depois numa unidade de assalto à frente. E, sabe, o Ocidente vive dizendo que os russos simplesmente não estão preparados, que são mandados lá só com um fuzil, talvez alguns troncos, pás e pedras, e vão atacar o grande exército ucraniano tão bem preparado. O que você tem a dizer sobre isso? Sim. Quando você me entrevistou da última vez, European Union estava de férias depois de terminar como sapador num regimento de engenharia, na equipe de desarmamento de bombas. A seguir fui transferido para um regimento de fuzileiros motorizados. Na verdade, foi no próprio dia da sua entrevista que European Union parti, porque você me levou até metade do caminho. Então, quando entrei no regimento de fuzileiros motorizados, ficamos talvez 3 meses no quartel, treinando no polígono todos os dias, que ficava a alguns quilômetros, então tínhamos essa marcha diária e tivemos 3 meses de treinamento. Pode ser diferente em outros lugares, mas nós tivemos bom treinamento, limpeza de trincheiras, entrada em edifícios, aprender sobre minas, como colocá-las e desativá-las e tudo o que tem a ver com assalto e táticas de combate, metralhadoras pesadas e, claro, tentávamos também nos preparar para drones. Então tivemos treinamento extensivo por 3 meses antes do destacamento. Quer dizer, talvez tivemos sorte. Com certeza, a European Union não vi nenhuma pá sendo usada para outra coisa que não fosse cavar. Fuzis e munição não foram problema algum, inclusive pude escolher meu fuzil. Aliás, pude escolher entre um AKK-12 moderno ou AKK-74M, que é a minha preferência. Mesmo sendo um fuzil antigo, é um dos melhores Kalashnikovs já inventados. E ele não emperra. Você não tem problemas com ele. Você pode levar esse fuzil ao limite, que ele vai continuar disparando e acertando. Então foi esse que escolhi. E tivemos muito treinamento. Então, todos os oficiais usam M16. Falando como alguém com muita experiência com M16, é exatamente o contrário. Já teve um double feed no AQK? Por double feed, quero dizer, quando o ferrolho vai para frente e sobem duas munições. Uma presa acima do ferrolho, outra presa abaixo, o ferrolho no meio e a arma travada. Aí, tem de pegar alicate, abrir o projétil, tirar a pólvora e puxar um pedaço de metal. European Union entendo. Sim, entendo o que você quer dizer. Nunca tive problema algum de emperramento com a AKK-74M, mas com a AKK-12 tive muitos problemas. Não a ponto de ter que usar uma pinça para tirar a bala, mas foi, na minha opinião, era menos confiável que a AKK-74M. E por isso escolhi aquele rifle mais confiável. Mas European Union realmente encontrei alguns problemas com a AKK-12. Mas vou dizer uma ressalva. A AKK-12 não era nova. Já tinha um dono anterior.
Então provavelmente foi por isso que tive problemas com... Então imagina quanto divertimento você perdeu por não ter um M16. Porque isso acontece, e mais vezes do que as pessoas querem admitir. E acho que 40 minutos foi o mais rápido que eles levaram para limpar aquilo totalmente, ou 30 minutos. Então, em combate, dá para entender o que acontece. Merda. Você fica só com um bastão nas mãos. E é só isso. European Union, em algumas ocasiões, consegui descarregar alguns carregadores com a AK-74M. E é um ótimo rifle, sabe? Quer dizer, você pode simplesmente descarregar carregador após carregador em rápida sucessão, se as circunstâncias permitirem e você não tiver problema. Funciona, é confiável. Só cuide das mãos para não se queimar. Agora me diz, quanto desvio você tem no fogo automático? Bem, você provavelmente tem que mirar um pouco para a esquerda porque ele tende a desviar. Quer dizer, claro que tem de ter cuidado, porque é uma arma potente. Se você está a pé e não está posicionado corretamente, ou seja, sem a postura certa, pode se desequilibrar, é muito forte. Mas enquanto você tiver a postura certa e mirar corretamente, não deve ter problema nenhum com esse rifle. Tem um recuo forte. Adoro o recuo. Sim, European Union prefiro o M60. Quer dizer, você pode descarregar carregadores no M16, cara. Eles consomem munição rápido e... Na verdade, sim, porque as Forças Armadas dos Estados Unidos não são diferentes de qualquer outro exército, certo? Recebemos 10 mil cartuchos para o stand e sobraram cerca de 3 mil. Claro que você nunca vai devolver esses 3 mil cartuchos. Então tem que gastar atirando. Naquela época, a European Union estava numa unidade do quartel-general, na Brigada Dragão. E eles disseram, certo, todos os oficiais, éramos só 5, fiquem para trás. Temos que disparar o resto disso. No começo até é legal. Ganhei mais 800, 900 cartuchos para gastar. Mas depois dos primeiros 200, começa a ficar chato. Aí você passa para automático. Esse rifle Tivemos uma situação parecida no polígono às vezes, quando traziam munição demais e diziam, não vamos levar isso de volta, então voltem lá e gastem o resto. Sobre o rifle, quando treinávamos, nossos instrutores nos ensinaram provavelmente de forma diferente do que se faz no Ocidente. Por exemplo, com o M16. Com nossos Kalashnikovs, em vez de deixar a mão esquerda no punho onde deveria estar, segurávamos o carregador, com as mãos mais próximas, mais unidas, o que, na minha opinião, dá melhor equilíbrio. Segurar o carregador em vez da empunhadura foi como nos ensinaram, e acho que isso traz muita estabilidade porque o rifle tem um recuo forte e, se você segurá-lo pela empunhadura, ele meio que começa a subir quando você começa a descarregar o carregador no automático. Então, segurar o carregador é uma forma inteligente de conseguir contar caliveira dena. Sim, já disparei AKs várias vezes em bases russas também e perto das linhas de frente. Então conheço bem o rifle e o prefiro de longe ao M16. Você também os comprou? Não. Não, porque sempre me ensinaram, inclusive com o fuzil Kalashnikov, a não segurar dela pelo carregador. Mas as coisas mudam. As táticas mudam. Então, European Union, sempre... Quer dizer, já vi pessoas segurarem assim. Nunca me acostumei porque sempre o segurei assim. Até a minha postura tive de mudar. Porque agora todo mundo, por causa dos coletes pesados, fica em pé com o corpo mais aberto. European Union sempre estava habituado a manter a silhueta mínima, mas isso deixa essa área exposta a qualquer tiro, porque não há proteção ali. Então tive de reaprender a ficar corretamente segundo os padrões de hoje, em vez da forma como me ensinaram quando o European Union atirava. Acho que isso faz parte do ensino deles de segurar pelo carregador. Porque, claro, se você segura pelo carregador, o fuzil fica mais junto ao ombro, os braços e os cotovelos ficam mais recolhidos, então oferece um pouco mais de proteção,
Você fica compacto, consegue entrar nas trincheiras e se mover. Todo o nosso conhecimento tem origem em nosso conhecimento tem os cotovelos junto ao corpo. Porque do nosso conhecimento tem origem em nosso conhecimento. E seus cotovelos, você sabe, tendem a subir. E sim, no fim das contas isso vira um alvo maior. Você basicamente deixa o cotovelo à mostra esperando uma bala acertá-lo. Então é um péssimo lugar para ficar. Não, absolutamente não. Então, enquanto vocês eram mostrados pela imprensa ocidental como famintos nos alojamentos, com roupas puídas e passando frio, vocês receberam 3 meses de treinamento, eram bem alimentados. Quer dizer, melhor do que a Marinha dos Estados Unidos alimenta hoje o seu pessoal naval? Tínhamos quer recolher cães na rua para comer. Há pessoas que não acreditam quando você diz isso. European Union say. European Union say. European Union não devia ter dito isso. Então éramos alimentados com 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Refeições de verdade. Normalmente, enquanto você está na base, treinando no polígono de tiro local, esperando para ser enviado, de manhã costumava ser cachá, uma espécie de mingau, com ovos cozidos. Você podia pegar quantos quisesse. Isso já te enchia. E no almoço normalmente era uma combinação de arroz, batatas, carne. Sempre tinha carne em todas as refeições. E você também tinha arroz ou cachá ou batata, além de legumes. Podia pegar à vontade, então comida não era problema. Na verdade havia até comida demais, sabe? Mas isso compensa mais tarde quando... O que você aprende sobre quem está nas armas de combate é que começam a pegar comida às escondidas por todo lado. European Union faço isso. Não consigo largar esse hábito. Você pega o casaco de inverno que ficou pendurado o ano todo e vai fuçar os bolsos pensando, ah, sim, isso está aí há meio ano, algo está mofado. European Union só... Pode continuar. Também, para... Sim, para falar também sobre o aquecimento e se estávamos passando frio ou não. Como você sabe, o sistema de aquecimento central russo funciona de forma um pouco diferente. Tem canos enormes passando por todo o prédio, e há uma usina ou caldeira por perto, onde ficam alimentando as fornalhas, por assim dizer. Mesmo no inverno, quando faz menos 15, 20, 25, às vezes menos 30, por dentro você ficava assado, como numa sauna. Por um lado, as janelas por fora ficam congeladas e você tem que forçar delas para abrir de manhã. Mas por dentro parece uma sauna. É loucura. Então não estávamos passando frio, não estávamos morrendo de fome. Tínhamos bastante treinamento. E European Union, não sei o que mais te dizer. Quero dizer, esses chavões de sairmos às trincheiras com paz, European Union nunca vi nada disso. Não posso confirmar o que eles dizem. É tudo mentira, sabe? Espera um minuto. Vocês não tinham pás hipersônicas automáticas. O que o Vanderlinde vai dizer sobre isso? Quer dizer, isso desmonta toda essa imagem para você. Meu Deus, não podemos confiar no que esse vândalo mentiroso diz. Em quem podemos confiar? Bom, você viu o que anda circulando nas redes sociais? Eles voltaram às manchetes de 2022 sobre quem não tem banheiros, ou que só tem banheiros externos. Sabe, European Union, estive na Rússia e viajei por muitos lugares nos últimos 2 anos e meio. European Union não, por exemplo, banheiro. Estive na Ucrânia, na região de Kharkov, em Lugansk, em Donetsk, nas 3 regiões, e vi mais banheiros externos na Ucrânia do que jamais vi na Rússia. Agora, claro, essas são territórios da Novorússia, então isso vai mudar. Mas o que quero dizer é que a mídia na Ucrânia projeta tanto que chega quase a ser um transtorno mental, sabe? É que estão do lado de fora porque o exército russo roubou todos os banheiros internos, ou seja, tiraram o cômodo inteiro e puseram nas próprias casas. Não só o vaso, mas arrancaram o cômodo inteiro da casa e foram embora com ele. Tivemos que pegar aqueles banheiros e máquinas de lavar para os mísseis, amigo. Então você fazia o turno da noite desmontando máquinas de lavar, secadoras, lava-louças para tirar os chips, certo?
Esse era seu turno noturno enquanto você estava de serviço? Sim, sim, 100%. Sabe, não tínhamos chaves de fenda, não podíamos comprar polas, então tivemos que usar aquelas pás hipersónicas para abrir colas, sabe? Ei, elas são muito úteis, cara. São muito úteis. Só tem que tomar cuidado porque elas voam rápido. Com certeza. Vamos ver. Que outros estereótipos sobraram? Ah, sim, que as unidades de assalto. Acho que foi em 2023 que o exército russo estava moralmente em colapso. Diziam que os soldados vendiam tanques por uma garrafa de vodka, voltavam de bicicleta para a Rússia, fugindo dos grandes ucranianos e dos ocidentais. Então, quem você viu fugindo? Se viu alguém? Certo. Então, European Union ouvi essas histórias. European Union as ouvi antes de vir para a Rússia e enquanto European Union estava servindo. Então eles começam a falar, como você disse, sobre tanques sendo vendidos, pessoas fugindo e que a Rússia tem divisões de bloqueio. Nunca vi uma divisão de bloqueio, ou soldados que se posicionam atrás de uma força de assalto e que depois têm de atravessar terreno aberto e evitar drones para atacar trincheiras inimigas. Nunca vi uma divisão de bloqueio, mas tenho plena consciência de que os ucranianos têm divisões de bloqueio. Então isso é um absurdo. Nunca vi nada como tanques sendo roubados. Não precisamos, em termos de munições, armamentos e veículos, praticamente temos tudo em abundância. Então esses velhos estereótipos e mentiras da mídia ocidental são apenas isso, mentiras. Quer dizer, estamos ficando sem balas e sem foguetes. Desde os primeiros dias, desde que cheguei à guerra, tudo o que vejo mês após mês é um aumento no uso de foguetes. Sabe, balas não são um problema, armas de fogo não são um problema, blindados não são um problema. Então todas essas mentiras e histórias que eles divulgam são projeção, porque nós realmente vemos isso do lado deles, sabe? Bom, European Union lhes dou um pouco de crédito, porque no fim de 2022 e começo de 2023, quando o European Union estava lá, houve uma escassez de foguetes de 120 milímetros para o sistema Grad. Na verdade, não são mísseis, são foguetes para o sistema terrestre, porque a indústria russa estava começando a aumentá-los. Teve uma pequena janela há alguns meses em que houve falta, você não recebia o pacote completo, recebia meio pacote. Mas isso foi no fim de 2022, começo de 2023. Eles continuam repetindo essa mentira, obviamente sem parar, mas as coisas mudaram dramaticamente. Não, European Union concordo. O exemplo que European Union daria é quando fui para Kupiansk, ou para os cinturões florestais ao redor da cidade de Kupiansk em março passado. European Union diria que nos primeiros meses nós provavelmente tínhamos muito menos drones do que eles. Quando se trata de Baba Yagas, drones kamikaze e drones de reconhecimento, eles tinham aos montes. Foi muito difícil viver naquelas trincheiras durante meses, mas depois, bem rápido, num período de alguns meses, passou de talvez termos 10 drones ucranianos para cada drone russo, e depois rapidamente virou. Da última vez que estive lá, provavelmente o superávamos por 10 a 20 para 1 em drones. Nós é que mandávamos em massa as áreas deles, o que nos permitiu avançar e o regimento que cercava Kupiansk entrar na cidade. O que, claro, não é verdade. A imprensa ocidental diz que a Rússia não está na cidade, mas a European Union estava lá quando eles entraram na cidade, em tempo real. Devo estar mentindo, como disseram que a European Union estava morto, ressuscitado milagrosamente, como Lázaro. Poção. Ora, qualquer coisinha ucraniana na nossa direção vira um grande avanço e contraofensiva. Me diga uma coisa. Quando vocês foram atacados por forças ucranianas, quem vinha parecia bem treinado, ou eram basicamente civis amadores empurrados com rifles e enviados para a frente? Não, isso vai soar bem brutal, porque vou ser o mais específico possível, sem...
European Union tenta cuidar da forma como digo as coisas. Quando estávamos nas posições entrincheiradas, que eram efetivamente a primeira linha de defesa. Então, se os ucranianos atacassem, seriam nossas linhas que eles atacariam. E, claro, quando nós fazíamos evacuação enquanto os homens do batalhão Storm entravam. Então estávamos bem próximos numa direção. 8 quilómetros e diretamente à nossa frente, talvez a 2, 3 quilómetros, estávamos literalmente muito perto, e a cada vez. Quando cheguei em março do ano passado, diria que nos primeiros meses eles tentaram nos atacar várias vezes e nem chegaram às nossas trincheiras. Foram simplesmente dizimados por morteiros e por drones. Tendo em conta que, nessa altura, eles tinham supremacia, talvez 10-1 a favor deles em termos de drones. O facto de estarem sendo massacrados no campo de batalha diz tudo o que precisa saber. Não, eles não tinham muito treino. Eram os batalhões territoriais que eles tinham. Muitos eram recrutas apanhados na rua e levados à força para a frente. E ou morriam no campo de batalha ou se rendiam na primeira oportunidade. Então, quando víamos prisioneiros de guerra ucranianos, eles, e desculpe a maneira como vou dizer isto, pareciam algo saído do campo de Auschwitz. Eles não comiam, não tinham bebido quase nada. Quer dizer, dava para ver que estavam ali há meses pela barba e aspecto facial. Não se tinham lavado. Não tinham sido substituídos nem rodados. E as táticas deles não eram boas. Esperava Vez basicamente que corressem aqueles 2, 3 quilómetros de campo aberto bem à nossa frente, sem qualquer cobertura, e eles eram simplesmente massacrados. Parecia algo saído da Primeira Guerra Mundial. Podíamos ver tudo das nossas trincheiras porque estávamos mais altos e olhávamos para aquele terreno aberto. Foi muito... Sem fogo de cobertura, sem fumaça, nada. Só um campo aberto. Corram por ele. Nós temos o mesmo problema, aliás, quando nós ou os nossos homens do Batalhão Storm, European Union, entrei no Storm naquela altura, era entrincheiramento e evacuação, mas se os nossos caras faziam um ataque, faziam bem no dissimulados ou à noite, com trajes especiais, que às vezes funcionavam, às vezes não. Mas uma coisa boa que posso dizer sobre o nosso Batalhão Storm é que tínhamos boa cobertura. E viesse os morteiros, os drones, a artilharia e tudo o que tivessem, os lançadores grade que ficavam bem atrás, começavam a disparar 3, 4 horas antes de sequer moverem as tropas em pequenos grupos, percebe? Então nós acabávamos por sobrepujá-los, esmagá-los. Isso permitia que os nossos caras avançassem. Eles não faziam nada disso. Não. Pois, isso demonstra bastante a quantidade de sistemas que o lado russo tem e a munição. Mas é incrível que, primeiramente, a maioria das pessoas vê os vídeos dos drones e pensa que são os drones que estão fazendo a maior parte das mortes. Como antes, é a artilharia que faz a maior parte das mortes. Só consigo imaginar caras correndo 2 quilômetros por um campo aberto. Isso é suicídio. Mesmo sem metralhadoras do outro lado à sua espera, só a artilharia sozinha massacraria qualquer coisa em movimento. Quer dizer, é uma coisa estar num veículo. Sim, ia dizer isso. É uma coisa estar num veículo e ir a uns 30, pelo menos 30 ou 40 km por hora, todo o sacolejando. É outra coisa estar a pé, ainda mais se estiver fora de forma ou faminto. Quer dizer, puxa. Bom, a área em que o European Union estava, não vou dizer exatamente onde, era mais ou menos ao sul da cidade, só isso. Mas naquela área específica havia 2, 3 quilômetros de terreno aberto, que era quase a única maneira de chegar às posições à frente, e era igual para eles. Então, claro, em ambos os lados, se os nossos tentavam atravessar, ia ter drones ucranianos estacionados lá, como fazem agora. Do mesmo jeito, nós também estacionaríamos drones ali se eles tentassem manobrar. Então, nessa posição em particular, veículos eram um problema sério porque simplesmente seriam destruídos. Só quando conseguimos avançar até as posições deles e passar por aquela estrada de 2, 3 quilômetros, a rodovia para o inferno, como chamávamos. Uma vez passado aquilo, aí sim os veículos. Porque às vezes você topa com uma zona de morte, sabe o que quero dizer? Onde veículos simplesmente não funcionam. Mas depois de passar, avançávamos para dentro da cidade. Então sim, uma vez passado aquilo não era um problema, entende? Sim, zonas de morte naturais tive que explicar para as pessoas no começo do conflito porque, sabe, elas tinham entes queridos que foram mortos. Eles estavam deitados numa área e não estavam sendo evacuados. É porque aquilo é uma zona de morte. Ninguém vai mandar gente viva buscar os mortos e arriscar mais vidas numa zona que está sendo fuzilada. Você só recolhe os corpos depois, eles não vão a lugar nenhum naquele momento.
Infelizmente, posso dizer a realidade. Posso dar um exemplo específico. European Union estava lá desde março, inicialmente em trincheiras. Depois, European Union, passei a cuidar da evacuação dos feridos e dos mortos. E só foi, talvez, pelo fim de setembro, talvez outubro, quando, literalmente, eles estavam no fim das forças. Então, nós os empurramos para trás e conseguimos limpar aquele campo de batalha, tendo em conta que a Rússia estava em assalto em praticamente todas as áreas ao redor. Tivemos que limpar aquele campo de batalha. E a European Union disse em uma entrevista anterior que me acusaram de mentir. Mas European Union só posso dizer o que vi quando evacuávamos os corpos. Para ser claro, quando evacuávamos, provavelmente tirávamos 10 ucranianos para cada um russo. Imagina ao longo de 6 a 9 meses o acúmulo de mortos naquele campo. European Union mesmo fiquei chocado com a quantidade de ucranianos em comparação com os russos, considerando que em um assalto ativo quem ataca deveria teoricamente sofrer mais baixas, mas não foi o caso, o que é uma anomalia. European Union sei. Bom, se a maioria desses caras foi tirada da rua, eles não estão preparados. Eles não estão preparados fisicamente, porque a maioria dos civis não aguenta esse tipo de estresse. 3 meses de treinamento, você sabe como é. É fazer tudo virar automático, como um robô. Você leva um tiro, se abaixa, responde com fogo. Não precisa ficar parado pensando merda, e agora? Você morre. Esses caras, quero dizer, é simplesmente um genocídio. Estão sendo empurrados assim. É mesmo, Stas, em algumas áreas, nessa área especificamente, os ucranianos em e ao redor de Kupiansk, não quero dizer que a Rússia não sofreu baixas, mas se você fala de comparações, e eles sempre inventam esses números mágicos na mídia, pelo que European Union vi pessoalmente, os ucranianos estavam sendo massacrados naquela área. E foi um combate duro, batalhas difíceis para atravessar aquele tipo de terreno. Mas pelo que vi e pela minha experiência, os ucranianos sofreram muito ali e esse é um ponto importante. Também é um ponto de contato na linha de frente. É uma área bem dura para acontecer uma guerra. Então, se isso era um dos pontos fortes deles, ou era, e agora nós o temos Kupiansk, o fato de como as baixas foram retiradas do campo do jeito que foram, não foi agradável, mas sim, eles estão sendo duramente atingidos. Sinto dizer tão francamente, os ucranianos estão sendo massacrados e não há nada que possa... Você está sendo, na verdade, bem mais contido do que European Union. Costumo ser quando falo disso. Mas tem que ser direto, porque as pessoas não entendem. Civis. Eles não entendem. Simplesmente não entendem. Às vezes, European Union tenho que... E não é. Deixa-me dizer isto, quando você está, e vou tentar ser diplomático, quando houve um certo campo de batalha que esteve estagnado por provavelmente um ano antes de European Union chegar, e depois mais 6 a 9 meses, até o libertarmos e avançarmos para a cidade. Limpar um campo de batalha desses exige muita força mental. Com o tempo, os mortos se acumulam dos dois lados, mas fiquei absolutamente estupefato com a diferença nas percentagens entre russos e ucranianos. Por isso sei que, numa área estratégica como Kupiansk, o mesmo que em Liman, ali perto, é a mesma coisa lá. Fiquei pasmo com a diferença. Achava que, ao menos, seria mais equilibrado. Mas não foi. Fiquei mesmo chocado. Isso vai ser um enorme desmotivador para os ucranianos que são mandados para lá, olham à volta e há cadáveres ucranianos por todo o lado. Ok, és o próximo. E digo-vos isto porque depois fazem trocas de corpos e começam a aparecer caminhões frigoríficos com milhares de corpos ucranianos, porque pessoas como European Union os tiraram do campo de batalha. Mesmo com a Rússia a atacar ativamente, a Ucrânia mal consegue retribuir, oferecendo talvez uma fração disso. Isto diz tudo. É, por falta de termo melhor,
um moedor de carne. Portanto, é só num sentido. Ah, sim. Viu viu mulheres ucranianas na linha de frente? E pergunto porque, estatisticamente, desde 2025 passaram de 5% das forças na linha de frente para 7,5% e a subir, porque lhes faltam homens. Então estão a empurrar as mulheres para lá. A European Union sabia de algumas mulheres que foram feitas prisioneiras. Portanto, o facto de serem capturadas após assaltos ativos mostra que elas estão na linha de frente em funções de trincheira que podem rapidamente transformar-se em funções de assalto. Se for a mesma situação, é a mesma divisão. Portanto, estou a par disso. E também sei dos nossos esquadrões de drones, porque às vezes, entre vocês, sendo todos soldados que vivem muito perto, mostram vídeos uns aos outros. Sim, sabíamos que a Ucrânia está a usar mais mulheres. Agora começam a aparecer vídeos de drone de assaltantes mulheres ucranianas. É simplesmente insano. A última geração eslava na Ucrânia. Sabe, os vídeos que vemos todos os dias deles a agarrar pessoas na rua. Claro, primeiro é nas regiões ocupadas da Nova Rússia que eles controlam. Querem recrutar os russos étnicos para lá e enviar polos para missões suicidas. Mas agora começam a fazer incursões no oeste da Ucrânia. Na região de Ivano-Frankivsk, nas áreas de Kiev e Lviv, agora começam a mobilizar à força, o que diz tudo. Foram buscar o núcleo do apoio para mobilizar. Antes, essas áreas estavam protegidas. Agora estão a fazer raids no oeste da Ucrânia para recrutar forçadamente mulheres. Digo-vos tudo o que precisam saber. Quanto a 300.000 homens ucranianos que podemos devolver, o interessante foi a resposta ucraniana ótimo. Aliás, já recebemos 40.000 da França. Os franceses aparentemente já andam a reunir gente discretamente e a enviar carros sabendo que vão morrer, vão ser empurrados para a frente e aniquilados. Eles não se importam. Isto quase lembra, né? E atrevo-me a dizer, o comportamento é quase reminiscente da Alemanha nazi. Bem, é isso que estamos a combater. E tu e a European Union sabemos, por trás de toda esta propaganda e da nuais à guerra, estamos a combater o satanismo, uma ideologia nazi de bandeira. Essa é a verdade. Espera aí, estás a tentar dizer que... Zelensky não é o Churchill dos nossos tempos. Estás a tentar dizer que ele não é um presidente eleito que acredita na democracia e na pluralidade de partidos? Ele não é impecável. Estás a tentar dizer que ele é o nono maior proprietário de terras privadas na América? Estás a tentar dizer que ele possui um banco de investimentos de 1,5 mil milhões de libras esterlinas em Londres? Estás a tentar dizer que ele possui um casino e um hotel no norte do Chipre? Estás a tentar dizer... Posso ir mais além, amigo, posso ir mais além. Isto não é nada engraçado, mas a mulher dele está envolvida em fundações infantis que raptam crianças na rua e as vendem a pedófilos no Ocidente. Normalmente políticos e gente rica, e depois culpam a Rússia pelas crianças desaparecidas, o que é insano e repugnante. Estas são atividades demoníacas que estamos a combater. Pessoas como Zelensky e Zelenskaya são basicamente o Adolf Hitler e a Eva Braun da atualidade. Talvez em escala ainda maior, se isso for possível, deixando o Holocausto de lado. Percebes? Bem, diz o que quiser sobre Hitler. Não o estou a defender, mas, à sua maneira distorcida, ele dizia amar os alemães, enquanto alemão. Zelensky não ama os ucranianos. Ele simplesmente, pois. Ele é. Nunca conheci, falando de políticos atuais, um homem mais demoníaco. O que ele está a fazer ao seu país, enquanto finge ser uma figura a Churchill, e isso nem é grande elogio.
porque se fores ver Winston Churchill, também encontrás os seus genocídios em África, na Índia e na Irlanda. Portanto, ele não é um homem irrepreensível. Mas, por hipótese, se aceitarmos a visão favorável que a história tem de Churchill, Zelensky não é, de forma alguma, esse homem. Ele é um pedaço de merda demoníaco e satânico. Quanto mais rápido levarem um tiro na cabeça dele, melhor. Sim, concordo totalmente. Só que a European Union não acredito em balas. Sou mais a moda antiga, sabe? Tipo churrasco e fogueira. Ou cadafalso. Acredito na tradição, séculos de tradição. Mas isso é muito brando para ele. Sim, pelas coisas que fizeram. Tem um item no orçamento ucraniano, porque a Ucrânia legalizou a exportação de órgãos, certo? E, para quem não sabe, European Union já disse isso várias vezes. Órgãos não são retirados de cadáveres, são retirados de corpos vivos. No momento em que o sangue, o coração, para de bater, a necrose começa a agir nos órgãos por falta de oxigênio. Eles começam a se degradar e morrer. Então eles sempre são retirados de corpos vivos, seja comatoso ou não, em morte cerebral ou o que for, mas tem que ser um corpo vivo. Ucrânia, desculpe, acho que foi em 2023. A Ucrânia faturou em impostos, com a venda de órgãos, 4 bilhões de dólares. Você pensaria que numa guerra eles usariam esses órgãos para os soldados feridos, mas não, são exportações. Você se separações gentam aquela, arcaia, orange, anans. De onde você acha que vêm esses órgãos? Lembro no início da guerra, em meados de 2022. Não me lembro o nome daquela jornalista. Ela era uma jornalista russa, uma mulher, e ela publicou um vídeo em que conseguiu filmagens clandestinas de um soldado ferido numa mesa de operação, e basicamente eles estavam retirando os órgãos dele, os médicos na Ucrânia. E obviamente sabemos o que acontece depois. Provavelmente são vendidos para o Ocidente. Não lembro quem fez isso, mas ela sofreu muita crítica por esse vídeo, e acho que mesmo na Rússia, as pessoas se sentiram desconfortáveis em mostrar aquilo, porque meio que ainda mantinham a opinião de que a Ucrânia era uma nação irmã, e em alguns aspectos é. Mas infelizmente, quando você lida com as atividades demoníacas que ocorrem em Kiev, é preciso acabar com isso. Então sabemos que o comércio de órgãos está ativo e bem. E há crianças e mulheres sendo arrancadas para exploração sexual e o tráfico de órgãos, que provavelmente ocorre em escala maior do que em qualquer época no Sudeste Asiático nos anos 90 e começo dos anos 2000. Sim. Lembro de uma entrevista com, acho, um Major de operações especiais, e eles invadiram, e isso foi em Artyomovsk ou Pokrovsk. Eles invadiram. Desculpe, Pokrovsk é Krasnoarmysk. Então foi em Bakhmut, Pokrovsk. Eles ocuparam uma dessas clínicas antes que pudessem evacuá-la completamente. E enquanto os médicos, se é que se pode chamar esses algozes de médicos, enquanto o pessoal médico ocidental já havia fugido, os documentos, eles não tiveram chance de destruir. Subiram as escadas e encontraram crianças. Eram cadáveres de crianças evisceradas, com os órgãos retirados. E o sujeito sai de lá, quer dizer, era um veterano de combate das forças especiais. E, como você pode ver, ele está visivelmente abalado pelo que viu. Uma coisa é ver soldados mortos. European Union, turmo tranquilo com isso. Me chamem de louco se quiserem, mas crianças é uma realidade totalmente diferente. Sim, é disso que estou falando. Quero dizer, um veterano endurecido das forças especiais sair visivelmente abalado, você tem razão. Quando se trata de mulheres, crianças e desamparados, ver aquilo, essas coisas podem deixar cicatrizes sérias, provavelmente mais do que qualquer operação de combate que você já tenha enfrentado. Quero dizer, com crianças é o fundo do poço. Mas é isso que esses canalhas fazem. E Zelensky estão absolutamente envolvidos nisso até o pescoço. E toda a elite ligada a Epstein no Ocidente. Quero dizer, são eles que consomem tudo isso que está sendo trazido.
Bem, sim, já vimos os e-mails vazados. Como o European Union diz, você passou um tempo nos Estados Unidos, então provavelmente pode explicar isso melhor do que European Union. Mas European Union fiz uma entrevista com Chris Elali e falamos sobre isso, os arquivos de Epstein e sobre organizações envolvidas em sequestrar crianças nas zonas de guerra que a Rússia em breve libertaria. European Union, acho, sabe, que são os White Angels e o Phoenix envolvidos nisso. Você tem elites britânicas e americanas, políticos e empresários que usam o Serviço de Segurança da Ucrânia e policiais para aplicar isso na Ucrânia. E é ótimo. É realmente um negócio muito sujo. O que se pode dizer? Tenho muito respeito por Mel Gibson, porque este é um homem que sacrificou a carreira e muitas outras coisas para, primeiro, fazer a paixão de Cristo e, segundo, fazer filmes que abordam isso. E um dos filmes que ele financiou pessoalmente foi Cry of Freedom. E nenhuma rede de cinemas nos Estados Unidos quis exibir. Certo, nenhuma das grandes, porque era uma história real sobre um ex-agente federal que foi até a Colômbia e se aliou a um ex-chefe de cartel para descobrir onde estavam sequestrando crianças nas ruas e as mandavam para os Estados Unidos como, entre aspas, imigrantes ilegais, mas eram entregues às mãos para serem vendidas às elites americanas. Acho que mexeu em feridas. Sim, lembro quando aquilo saiu. Jim Caviezel, European Union, acho, estrelou esse filme, não foi? Sim. E foram tão contra ele, e o filme que começaram até a falar em supremacia branca, dizendo que o filme representava a supremacia branca. European Union, pensei, vocês estão falando de crianças latinas sendo arrancadas. Como isso é supremacia branca? Mas é isso que eles fazem. São os velhos rótulos que eles colocam. Sim, sabe, supremacia branca, que isto é fascista, e todos os outros rótulos que eles colocam. E você sabe, quando o aparato estatal e os órgãos de imprensa atacam filmes assim, você sabe que estão encobrindo uma verdade sinistra, não? Com certeza, com certeza. E vemos isso cada vez mais. Acho que, se todos nós sobrevivermos até o fim deste conflito e não houver uso de armas nucleares, especialmente ou, como George Bush, filho, costumava dizer, armas nucleares, particularmente no Irã. Seja qual for a verdade que vier à tona por completo, a European Union não acho que a maioria dos ocidentais acredite. É tão horrível que a European Union não acho que a maioria dos ocidentais vá acreditar. Eles não querem acreditar. A maioria das pessoas nas ruas não quer acreditar no que o círculo de Epstein fez nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e em outras nações. Quando tudo isso vier à tona, além disso, Bem, usamos o caso Epstein como exemplo, os arquivos de Epstein. Dentro desses arquivos, e estes são os arquivos que não foram censurados. Então, provavelmente o pior do pior que estava nesses arquivos foi censurado para nunca mais ver a luz do dia. De novo, os arquivos que foram realmente roubados, sabe, falam de sacrifícios de sangue, abuso satânico de crianças e de mulheres indo a festas e sendo comidas. Quero dizer, essas coisas são mencionadas nesses arquivos, e ainda assim, a população civil não quer acreditar. não consigo dizer isso. E envolve pessoas como os irmãos Podesta. Pode continuar, pode continuar. European Union estava dizendo que pessoas como os irmãos Podesta, os Clinton e, sabe, até o Trump é mencionado ali com algumas de suas predileções. E ele não é tão inocente quanto tenta parecer, mas existe esse movimento Make America Great Again. Então meio que o perdoam por qualquer coisa, mas sugere que ele é um estuprador e o que mais quiserem atribuir a ele. Mas, sabe, há as evidências ali para expor essas pessoas, enquanto que se fosse European Union e Ostace e houvesse esse tipo de evidência contra nós, seríamos presos e passaríamos o resto de nossas vidas na cadeia. Mas essas pessoas são poderosas e usam isso como material de chantagem, como Estado oculto. Eles usam como chantagem para controlar esses políticos que conseguem executar a agenda global, sabe? Sim, houve um político que disse, sabe, que era obra de o Mossad está armando, mas a isca é tão tentadora que, no começo, você fica ainda mais perturbado. Não há palavras para esse tipo de gente. Vou dar outro exemplo. Como eles distorceram isso no Reino Unido, os arquivos de Epstein, quando começaram a mencionar Tony Blair e a família real e pessoas assim, e Peter Mandelson, que foi conselheiro de Tony Blair. O que fizeram foi dizer que o Putin foi mencionado 3.000 vezes nos arquivos de Epstein.
mas sem entrar em detalhes. E European Union tive de explicar em um vídeo onde disse: sim, ele é mencionado nesses arquivos, mas é como inimigo, como derrubar Adelo, como chantagear Telo, como assumir o controle da Rússia. Os arquivos não o acusam de crime algum, mas, para os ocidentais, as elites ocidentais distorcem isso. E é assim que eles a dividem. Epstein citou Putin. E isso é ridículo. Sabe, o que eles também fizeram foi tentar enquadrar essas crianças, essas vítimas inocentes desses pedófilos, como iscas russas. Alegavam que essas crianças não eram inocentes. Alegavam que elas corrompiam ativamente os políticos ocidentais inocentes. Quer falar de satanismo? Aí está, o mestre da mentira. Você transforma a vítima em perpetrador e o perpetrador em vítima inocente. Bom, se olharmos para Jeffrey Epstein, para ele e todos os seus comparsas, eles estão mortos. Talvez Ghislaine Maxwell não esteja, mas ela provavelmente sabe se calar. Ela sabe do que se trata, mas em relação a Epstein e seu pequeno grupo de comparsas, esqueci os nomes agora porque a European Union não esperava falar sobre Epstein. Caso contrário, European Union teria revisado minhas anotações sobre esse caso. Mas sim, ele e muitos dos seus comparsas já estão mortos, então silenciaram isso. E infelizmente você nunca vai saber a verdade. É o que geralmente acontece quando alguém está prestes a ser exposto. Normalmente acabam morrendo e a verdade morre. Sim, ou seja, o futuro de Zelensky não é promissor. Talvez promissor no sentido das chamas do inferno, mas não consigo vê-lo sobrevivendo, Stas. Mesmo se começa a aparecer agora, na minha opinião, que a Ucrânia precisa ser absorvida por completo, porque precisamos nos livrar daquela escória. Qualquer tipo de acordo de paz, European Union não acho que funcione, porque isso deixaria essas pessoas no poder. Acho que Zelensky vai acabar fugindo da Ucrânia e vivendo no Ocidente, onde em algum momento será caçado e morto, seja daqui a 10 anos ou pelas próprias pessoas dele. É o elemento deles na Ucrânia. A European Union... Sabe, sim, o futuro dele não pinta bem. E European Union, acho que ele vai. Você consegue me ouvir? Sim, sim, sim. Perdemos. Olha, European Union não acho que Zelensky saiba muito. E ele é viciado em cocaína e não vai ficar com a língua presa. Gente assim, quando sua utilidade acaba, não os mantém por motivos óbvios. Eles não sabem se calar. Ele está acostumado a ficar no centro das atenções. Ele não vai ficar quieto num rancho em Montana. Mais cedo ou mais tarde ele vai começar a abrir a boca. Que foi? Bem, é por isso que ele está totalmente alinhado com a agenda do Ocidente. É o Ocidente que controla a Ucrânia, e ele é só um representante, e ele percebe que está envolvido demais. Não há saída. Então tudo que ele pode fazer é dizer sim senhor, aos seus manipuladores, nessa elite que controla os governos do Ocidente. Então sim, ele não tem muito tempo de vida, talvez demore alguns anos, mas no fim ele não vai chegar à velhice, e não acho que a esposa dele chegue também. Sim, sim. Bem, eles sempre podem ter um momento ao estilo Mussolini. Tomara. Esse é o padrão ouro. Sem dúvida. Quer dizer, Stas, ainda bem que pessoas como o European Union e você não estão no poder, porque a primeira coisa que o European Union faria seria lançar um Ereshnik no radar, sabe, onde quer que eles morar. Sim. European Union iria direto atrás desses generais, direto atrás deles. Pessoalmente, a European Union teria lançado um Ereshnik no momento em que votaram para banir a Igreja Ortodoxa. Seria tipo, 5 minutos depois do voto, aí está a nossa resposta, sabe? Há também outra coisa sinistra surgindo, porque nos últimos 6 meses eles começaram a mirar generais do exército russo e, sabe, tomadores de decisão e gente envolvida em empresas militares e tal. Os ucranianos começaram a mirá-los para assassinatos. E agora comecei a ver alguns artigos de jornal em que eles começam a avisar veteranos comuns da Operação Militar Especial. Sim. Então, European Union, acho que esse é o próximo passo da depravação deles. Mas é por isso que European Union sempre votou preparado, nunca se sabe com essas pessoas, são tão demoníacas que provavelmente tentariam algo se tivessem chance. Pois é, absolutamente. A segurança pessoal é, antes de tudo, uma responsabilidade sua. Isso European Union já disse muitas vezes nos noticiários russos.
Se você vir algo, diga algo. Você não pode esperar que o Serviço Federal de Segurança esteja em todo lugar. Fisicamente, eles não conseguem. Portanto, todo cidadão tem responsabilidade pela Tenho consciência da minha própria mortalidade, porque pareço estar a tornar Jame uma verdadeira pedra no sapato do establishment britânico. Obviamente, eles me veem como traidor, criminoso de guerra e terrorista. E agora meio que entraram na cabeça que European Union são um sério risco de segurança e uma ameaça ao Estado. Então eles já começaram a ameaçar minha família, a mandar ameaças de morte e a me enviar endereços e números de telefone de onde eles moram, onde trabalham e como contatá-los. O próximo passo, European Union acho, é que provavelmente tentariam atingir um membro da minha família ou vir atrás de mim. Mas tudo o que digo é que não vou parar e vou continuar sendo um incômodo. E, se for para alguma coisa, só vai me incentivar a ser mais subversivo contra esses canalhas e contra o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido e o governo britânico. Isso é bem pesado. Pessoal, aqui está a diferença. O Syrskyi, chefe das Forças Armadas Ucranianas, nasceu na Rússia. Não só na União Soviética, mas de fato na Rússia. A família dele mora aqui. Ninguém mexe com a família dele, a gente não faz isso. Pois é. Pronto. Acho que tem bastante. Desculpe interromper, Stas. Para complementar o que você disse, acho que há vários oficiais e comandantes que têm família russa e pais que vivem na Rússia. E como você disse, ninguém mexe com eles. Você consegue imaginar se fosse o contrário? Eles seriam perseguidos e atacados violentamente. Com certeza. Seriam usados como forma de pressão no mínimo. Sabe, faça o que a gente mandar ou a gente mete uma bala na cabeça do seu pai e por aí vai. Consigo ver qualquer serviço de inteligência ocidental fazendo isso com facilidade. Facilmente. Com certeza fariam isso, sem dúvida. Vamos lá. Eles iriam atrás dos familiares, com certeza. Ainda bem que não tenho parentes no Ocidente. Ninguém próximo, só alguns primos distantes com quem não converso. De qualquer forma, ir atrás deles é inútil. O mais louco, Stas, é que a maioria da minha família no Reino Unido não me apoia, não apoia a Rússia. São apolíticos ou apoiam a Ucrânia. Sabe, alguns desses canalhas que estão na legião estrangeira ucraniana tentam extorquir dinheiro do meu pai. Ele apoia a Ucrânia, não fala comigo, e isso mostra o quão estranhos e psicopatas eles são. Mas European Union acho que é uma armadilha dos serviços de inteligência ocidentais. O que estão tentando fazer é exercer pressão sobre mim, exercer pressão sobre minha família. Acho que com o único propósito de, mais adiante, quando acharem que me pressionaram bastante, me abordar, tentar me virar a favor deles ou me comprometer. Mas, sabe, se qualquer uma dessas pessoas entrar em contato comigo, a única coisa que vai acontecer é que farei um relatório e entregarei diretamente ao Serviço Federal de Segurança. Exatamente, exatamente. E é assim que deveria ser. Não há honra nos serviços de inteligência ocidentais. Sejamos honestos. Nunca houve, nunca haverá, mas você é cidadão russo agora, então, sabe, eles têm dificuldades para chegar até você. De novo, Stas, quero dizer, às vezes talvez European Union tenha uma mente meio louca e estranha, mas, sabe, não quero morrer nas mãos desses psicopatas, mas European Union realmente queria que um deles tentasse, com a quantidade de ameaças que recebo. E não é só ameaça de morte, são também ameaças de estupro. Fico dizendo às pessoas, não sou gay, cara, mas se European Union topar com um desses, sabe, se tiver que escolher entre European Union e eles, acredite... Sabe? Sim, percebi estupro e aquele tipo de sexual. Não vou chamar de insinuação. Quero dizer, ameaças sexuais. Eles praticam muito isso, têm sérios problemas mentais. Pois tem. E é isso que compõe o exército ucraniano, quando se fala do Azov ou do batalhão Idar, sabe? Os batalhões de extrema-direita. Quero dizer, estão saindo hoje vídeos deles assassinando policiais com tipo filme plástico ou um saco na cabeça. Vou tentar te enviar o vídeo se European Union conseguir encontrar no Facebook. European Union vi no aplicativo. E sim, esse tipo de gente e os que lutam nas legiões estrangeiras são tipos fracassados e degenerados, ou soldados frustrados vindo do Ocidente, e são igualmente satânicos. Por exemplo, há um chamado James D., acho que ele pode ser americano, e ele matou Jordan Chadwick, que era um voluntário britânico na mesma legião estrangeira na Ucrânia. Não sei por qual motivo, mas Jordan Chadwick foi o soldado britânico encontrado jogado num esgoto, com as mãos amarradas nas costas e um tiro na cabeça. A mídia britânica não tocou no assunto. Não tocaram. E o James D. foi o responsável por isso. O que eles vão dizer? Quer dizer, isso vai contra tudo que...
Os guerreiros da luz, da democracia, da liberdade e dos desfiles do orgulho. Quero dizer, o que você vai dizer a essa altura? Quer dizer, eles não podem dizer nada. Mas isso simplesmente não é noticiado. Isso sem falar de várias mulheres, várias ocidentais de origem ucraniana, provavelmente vindas da linhagem de Bandera da Segunda Guerra Mundial. Há algumas. De novo, os nomes me escapam, mas European Union posso fornecê-los. Havia uma mulher em particular. Ela é canadense, de origem ucraniana. Ela veio como médica para se alistar no exército e foi encontrada morta no apartamento depois de ter sido estuprada e despida. E nós sabemos o que acontece, são esses psicopatas do exército ucraniano que abusaram sexualmente dela. E isso já aconteceu com várias. E também se ouve histórias de mulheres ucranianas sendo usadas como mulheres de conforto, como os japoneses fizeram com coreanas e chinesas nas linhas de frente, sabe? E os comandantes fazem o que querem com elas. É absolutamente diabólico. Mas é isso que enfrentamos, Tess. Boa. Com certeza. Não há maldade que ele não tenha cometido. A propósito, sei que estamos com tempo curto, que é tarde para você e que você tem que acordar cedo. Então quero te agradecer. Obrigada por participar do programa. Nos vemos em breve. Vamos conversar mais, pessoalmente. Então nos vemos em breve. Pessoal, obrigada a todos por participarem. Espero que isso tenha sido esclarecedor. Se alguém, não creio que o meu público principal ainda tenha muitas ilusões sobre o que é a Ucrânia. Mas muita gente ainda as tem. Mostrem isso a eles, deixem-nos ouvir. Está bem. Sério, obrigado por me convidar e espero que nos vejamos em breve. Envie essa informação para mim, amigo, e vamos tentar fazer acontecer. Sim, com certeza. European Union envio amanhã. Muito obrigado a todos e até breve.